Olá, meus irmãos, meus amigos, a paz do Senhor. Estamos aqui no mais um episódio Café com o Pastor, para a glória de Deus. Hoje nós temos aqui o nosso amigo evangelista André Ribeiro, né? Daqui a pouco estará se apresentando. Antes de nós darmos o nosso início, nós queremos aqui fazer uma oração com você para abençoar a sua vida, abençoar a sua casa e toda a sua família, no nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Querido Deus, Pai, em cuja presença nós estamos aqui nesse dia, pedindo a Deus a Tua graça, pedimos a Tua graça, a Tua bênção, a Tua misericórdia, a Tua direção, e que tudo que for tratado aqui, que tudo for falado aqui, seja tudo para a glória do Teu nome santo, para que haja, Deus amado, enriquecimento nas vidas que estarão nos assistindo, que estarão participando conosco. Continue nos abençoando, é o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Meus queridos irmãos, amigos, estamos no mais um Café com o Pastor. Para quem não nos conhece, eu sou o pastor Jurandir Guerra, pertenço aqui à Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Ipiranga, aqui em Pederneiras. E você que ainda não se inscreveu, se inscreva, participe conosco, compartilhe. A sua participação é muito importante, viu? Então eu quero contar contigo aqui no dia de hoje, para que você possa estar compartilhando conosco, dando o seu like. Fique conosco. Hoje nós temos aqui um assunto interessante que vamos falar com o nosso irmão André Ribeiro, né? Que ele é evangelista, mas ele também é líder de jovens na igreja, né? Eu queria... A paz do Senhor, André. A paz do Senhor, pastor. Prazer estar aqui com o senhor. Pode se apresentar, André? Quem que é o André? Quero dar a paz do Senhor para os irmãos ouvintes que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais. Meu nome é André Ribeiro, para quem não me conhece, evangelista André Ribeiro. Estou no Ministério do Ipiranga desde 2012. Temos trabalhado com a mocidade, temos trabalhado com missões no início e agora estamos conciliando varões e os jovens da sede. E está sendo bem, estamos conciliando esses dois trabalhos e eu tenho certeza que este podcast aqui dessa noite vai nos dar vamos dar muita ênfase principalmente com os jovens, né, pastor? Nesses dias difíceis que está acontecendo, com essas novidades, as informações, tudo na palma da mão, e a liderança dos jovens tem trabalhado fortemente para nós tentarmos fazer com que os jovens fiquem na presença de Deus, que é o mais importante. Que bênção, André. Evangelista André, eu queria fazer uma pergunta para o irmão, o seguinte: como é que nasceu o seu chamado para a obra de Deus? Pastor, eu vou pontuar 3, mas foram mais. Mas os 3 que me marcaram bastante, assim, que eu vi que eu tinha um chamado para fazer a obra de Deus. O primeiro, eu nem era nascido ainda, estava no ventre da minha mãe. Que bênção. Sim, pastor. É uma história bem impactante, porque isso foi ali por volta de 1981, 1980. A minha mãe tinha acabado de perder uma filha com 4 anos de idade e foi um momento difícil ali para minha mãe e um certo dia ela estava ali no portão da casa dos meus pais, e esperando meu pai chegar do trabalho, e ali passou uma mulher desconhecida, né? Não era residente aqui da nossa cidade de Pederneiras, passou por ali, ela parou, olhou para minha mãe. A minha mãe sabia que estava grávida, mas não sabia se era menino ou menina. E naquela conversa que ela teve com a minha mãe ali, ela falou assim: você está esperando um varão. Que benção. E é um varão valoroso. Oh, glória. Depois tivemos outro episódio também que me marcou, assim, e eu vi que eu tinha um chamado para a obra de Deus. Foi quando a primeira oportunidade que eu tive, eu congregava ali no Jardim Paraíso ali, e o saudoso pastor Francisco Costa, ele era o dirigente ali daquela congregação, e ele foi o primeiro pastor que me deu uma oportunidade para pegar no microfone, para falar algo. E eu tinha 3 meses que eu estava indo visitar. A verdade é essa, eu nem ainda estava congregando, eu estava visitando. E ele me deu a oportunidade ali, e na oportunidade ali eu até lembro que eu li o Salmo 91, e ali falei algumas palavras, e nisso eu ouvi ele atrás de mim, né? Sentado atrás de mim, falando em línguas. E a hora que eu entreguei o microfone de volta nas mãos dele, ele fala assim: esse rapaz vai ser pregador, vai ser um obreiro da casa do Senhor. Eu não me engano, eu nunca errei. Que bênção. E isso me marcou também. Isso me marcou bastante.
Então, os mais, sabe, que me deixaram mais impactado foram esses dois, que ali eu pude ver que Deus tinha algo na minha vida. Fora todos aqueles que é escolhido, todos aqueles que têm algo da parte de Deus, de uma fazer a obra de Deus, ele sofre perseguições, desprezo, humilhações. E ali na minha infância foi uma infância difícil, uma infância em que até os meus dos 7 aos 9 anos eu corri o risco de vida. Estava com uma enfermidade, e essa enfermidade, se eu não fosse curado a tempo, eu poderia hoje nem estar aqui falando com você, com o pastor, com os irmãos aí. Mas Deus colocou as pessoas certas na minha vida, colocou um médico certo na minha vida, que achou o problema, achou a causa e me deu os medicamentos necessários e corretos. E para a glória de Deus aqui estou, senão eu nem aqui estaria. Então, outra demonstração que Deus estava na minha vida e queria guardar a minha vida até o dia de hoje. Que bênção, André Ribeiro. Agora, houve assim, nesse meio tempo, houve algum momento decisivo que marcou essa sua jornada? Pastor, sim. É até interessante, eu queria falar isso aí também, acho, vai até responder uma outra pergunta a seguir. Uma coisa que me marcou muito foi num trabalho de jovens. É interessante, Deus ele faz as coisas, né, bem pensadas. Deus ele é maravilhoso. E num trabalho de jovens, eu estava passando por um momento difícil na minha vida, um momento em que eu estava na empresa onde trabalho, eu precisava, né, estava trabalhando numa área técnica onde eu sempre sonhei, onde eu sempre quis estar. Foi uma oportunidade que Deus abriu ali para mim, mas era provisória, era por um tempo só. E esse tempo foi se passando, entendeu? Esse tempo ia se findar ali para os meados de junho de 2012. E quando foi se aproximando essa data no mês de junho de 2012, era o mês de março. Eu estava preocupado porque eu estava percebendo que estava chegando o momento e eu não iria continuar naquela área que eu estava. E foi num culto de jovem que eu tive a experiência, uma primeira experiência com Deus. Ali Deus usava de um pregador de Barueri, nem daqui da cidade não era. Ele veio num congresso de jovens ali na congregação Cidade Nova. E naquela pregação que ele ministrava, Deus usando a vida dele, ele pregando a palavra, ele olhava assim, ele olhou para mim assim no meio da nave da igreja e falava assim: se for preciso favorecer o servo dele aqui na terra, ele mudaria até a lei do país. Que bênção. E aquela palavra entrou forte no meu coração, sabe? Eu senti Deus ali falando comigo, porque eu precisava de algo que só poderia Deus fazer. E é interessante, Deus ele é fiel para cumprir. E depois que passou esse congresso ali na congregação Cidade Nova dos Jovens, em maio de 2012, o Ministério do Trabalho foi lá na empresa onde trabalho, porque até então, aquele momento, a gente fazia somente meia hora de almoço. E aí o Ministério do Trabalho foi na empresa e determinou, falou que a partir de novembro daquele ano, de 2012, eles teriam que passar a fazer 1 hora de almoço. E para a glória de Deus, por causa dessa meia hora a mais, eu consegui ficar na operação técnica e estou até hoje para a glória de Deus. Que bênção. Então Deus ele mudou a lei daquela empresa, da onde eu trabalho, que era só meia hora de almoço. Deus aumentou mais meia hora e por causa dessa meia hora a mais eu estou hoje exercendo uma função que eu gosto de fazer e que é aquilo que eu estudei e queria fazer. Então foi uma das experiências que me marcou bastante, pastor. Que benção. Agora, mas em relação, o que move mais o seu coração no ministério? Pastor, o que mais me move é você entender e tentar imaginar que um inocente, Jesus Cristo, não tinha um pecado sequer, foi morto, foi crucificado por amor à minha alma. E por causa desse amor, esse amor de Jesus Cristo pela minha vida, e não só pela minha vida, pela humanidade, isso faz mover o meu coração a fazer a obra.
Porque foi por causa desse amor que eu fui resgatado do pecado do mundo. Foi por causa desse amor, e eu já quero aqui já deixar, né, nunca tive essa oportunidade, e eu quero aproveitar essa oportunidade através de dois homens de Deus que me evangelizou. Um é o saudoso pastor Mauro e o outro é o evangelista Ezequiel Lima. Esses dois homens de Deus foram aqueles que me evangelizaram. E se hoje eu estou na igreja, se hoje sou um obreiro da igreja, se hoje posso ajudar de alguma maneira a obra de Deus aqui em Pederneiras, eu devo também a esses dois homens aí que me evangelizaram no momento mais difícil, né? Que eu estava sem rumo, aonde eu ia, para onde eu ia. Eles foram, me evangelizaram, foram na minha casa, evangelizaram eu e minha família, eu e a Bia. E hoje nós estamos firmes na presença do Senhor, claro, pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus Cristo, pela minha alma, pela minha família, mas por causa desses dois homens que foram instrumentos de Deus para que eu, né, estou aqui fazendo a obra de Deus, trabalhando na obra de Deus. Que benção. Ezequiel Lima e o pastor? Ele é o saudoso pastor Mauro. Que benção, que maravilha. Agora que você falou da família, em relação à família, como a sua família, a Beatriz, né? Como a sua família, ela influencia e ela fortalece o seu ministério? Pastor, eu aprendi uma coisa com os pastores que passaram pela nossa igreja, que nos ensinaram. O pastor é um deles. E todos os cultos de ensino eu procuro ouvir e guardar no meu coração. E eu ouvi já pastores falar que o maior ministério que nós temos é a nossa família. Em primeiro lugar é Deus, depois família, depois vem o nosso ministério. E eu posso dizer que a minha família é uma bênção. Todos conhecem um pouco da minha vida, sou casado com a Bia, a Beatriz, é uma bênção, é uma Beatriz Volpone, né? Beatriz Volpone, pensa numa bênção. É Ela benção, que me né? aguenta, pastor. Ela que tem me aguentado. E sábado nós vamos estar completando 17 anos de casado. Que benção, E rapaz. 17 anos aguentando eu. Mas isso não pode esquecer, né? 17. Não posso esquecer. 6 de dezembro de 2008 foi o dia da minha vitória. Tem que comprar um presente pra ela, hein? Vamos sim. Mas é segredo, né, pastor? Não pode falar. Mas a minha família é uma benção, pastor. A Bia é uma pessoa especial para mim. Foi ela que me ajuda. Porque muitas das vezes, acho que o pastor também já passou por isso, muitas das vezes o peso da obra, fazer a obra não é fácil. É árduo. O trabalho da obra de Deus é árduo. E muitas das vezes você chega no seu lar cansado, porque você trabalha na vida secular, você tem a obra de Deus para cuidar. E muitas das vezes você chega na sua casa, né, com peso, às vezes querendo pensar em parar, pensar em desistir, abandonar alguma coisa. E muitas das vezes, quando esses momentos bateu na minha vida, quem estava do meu lado ali, além de Jesus Cristo, era a Bia. A Bia, pastor. A Bia, muitas das vezes, ela chegava em mim. Calma, André. Calma, Dé, ela fala. Dé, ela chama eu de Dé. Ela chama você de Dé? Dézinho. Ô, Dézinho. Ô, Dé, calma, Dé. Calma, vai dar tudo certo. Espera um pouquinho, Deus vai aparecer, vai dar uma saída para esse problema. Fique em paz. E muitas das vezes, aquele momento em que você falava, quero jogar tudo para cima, quero desistir tudo. Uma palavra amiga ali, uma palavra de uma esposa, porque eu considero a Bia não só como uma esposa, mas uma amiga, uma companheira que tem me ajudado, pastor. E meus dois filhos são uma bênção, presente de Deus. Que bênção. E falar em filho, o que mudou na sua vida espiritual depois de você de se tornar pai? Pastor, a Bíblia diz que nós devemos ensinar o nosso filho, até o pastor na terça-feira, né? Terça-feira o senhor, né, deu esse ensino para nós, que nós devemos ensinar o caminho que o filho tem que andar. Nós mostrar o caminho para ele. Não simplesmente mostrar e deixar ele sozinho. Mostrar e ficar com ele no caminho. Andar com ele no caminho. Isso. Que eu acho que é interessante. Muitas das vezes acho que o pai só faz, é aquele lá. Mas ele não vai no caminho. Então você tem que mostrar o caminho e andar com ele nesse caminho junto com ele.
E uma das experiências que eu tenho, assim, o que mudou, assim, espiritualmente quando eu tive o João Mateus e Isaac, foi a responsabilidade. Porque nós também sabemos que a palavra fala que os nossos filhos são herança de Deus, Sou né? herança do Senhor. São heranças do Senhor. E é uma responsabilidade isso aí. É uma responsabilidade que Deus colocou na minha mão de cuidar dessas duas preciosidades, essas duas heranças, essas duas joias que Ele deu, me confiou em mim. Sim, Confiou em mim, isso em dar mesmo. esses dois filhos maravilhosos que Ele me deu. Então, essa responsabilidade que eu criei depois que eu tive esses dois meninos, a responsabilidade de ser pai, de não somente gerar ele, fazer eles, mas depois criá-los, ensiná-los, educá-los. E eu tenho certeza que eu estou muito feliz com o que eu tenho feito com meus filhos, ensinando os caminhos com ele, ensinando o caminho para eles. E eu tenho certeza que eles vão ser uma bênção, pastor. O Isaac é um exemplo. O João Mateus, ele é mais tímido, mais quieto, mas o Isaac, até na escola, ele já evangeliza. É, Ele já evangeliza, canta louvor, chama a turminha dele lá, vamos cantar louvor, canta o Isaac louvores. faz isso? O Isaac faz isso lá na escola, pastor. Que bênção, Eu hein? ouvi da professora dele. Que Até uma maravilha. das professoras dele tá agora com a gente, né? Batizou agora no último domingo, como que ela chama? Que A casou, Esther. pastor? A Esther. Ela falou pra nós, ela deu esse testemunho pra nós, que o Isaac é um evangelista lá. Que benção. Eu creio que Deus tem promessa pra vida esses dois filhos meus, pastor. Graças a Deus, Em isso é nome de maravilhoso. Jesus. Agora, como é que o irmão consegue equilibrar o casamento, filho, trabalho e ministério? É porque é difícil, né? É só Jesus para dar graça. É só Jesus para dar graça. Porque é como eu disse, né, na questão anterior, a gente tem que colocar acima do nosso ministério a família. Deus, família e ministério. E para conciliar tudo isso, pastor, é só com a graça de Jesus. É só com a graça, porque nós somos limitados, nós não podemos estar em vários lugares. Somos um só. E eu procuro, da melhor maneira possível, quando eu estou no meu trabalho, fazer as minhas 8 horas, meu expediente, com a melhor profissionalismo que eu posso ter. Depois que passou as minhas 8 horas, aí eu me dedico para minha família e para a obra. Nos meus momentos de folga, levo minha família para um lazer, comer uma pizza, um lanche, né, que a gente gosta também, mas após as minhas 8 horas de trabalho, eu procuro ali chegar em casa, se tem uma visita para fazer, vamos fazer. Se temos uma visita, uma oração, ler a palavra. Então eu procuro fazer isso, pastor. Meu trabalho, fazer com profissionalismo às 8 horas. Depois que eu sair às 8 horas do trabalho, eu vou me dedicar à obra de Deus e à minha família. É assim que eu procuro fazer. Que benção. É dessa maneira aí, Aí é pastor. maravilhoso. Que nem o tempo. Quanto tempo você está na igreja? Eu me batizei em agosto de 2012, então vai fazer agora... 13 anos. Desculpa, Fez fez 13 anos, vai 13 fazer 14 agora no Nesse 2026. nesse período que o irmão está na igreja, o irmão já tem algum milagre assim que você já presenciou? Sim, um dos milagres, eu contei pro pastor, foi lá bem no início, né? Foi em 2012 mesmo, que foi essa obra que Deus fez de mudar a lei ali da empresa onde eu trabalho, mudar a norma ali da empresa, que foi uma coisa que me impactou. Mas também outros milagres, eu tive a cura da pneumonia. Deus, ele é tão maravilhoso, pastor, porque o homem, ele não se cuida como a mulher se cuida. Ele não é de procurar um médico, né, de fazer os exames preventivos. Ele não. O homem vai deixando, a hora que a coisa fica ruim, fica difícil, aí que ele vai procurar um médico. E é interessante o cuidado de Deus. E eu fiquei tão maravilhado com Deus que eu tive Covid. Aí depois da Covid, passou os 15 dias, eu comecei com uma tosse seca, seca. E não parava, era direto essa tosse.
E eu não, vamos deixar a Bia. A Bia fala assim, André, vai no médico, vai procurar ver o que é isso. Não, você quer uma tosse, daqui a pouco passa. Não se preocupa não, daqui a pouco E a passa. Bia estava atrás. E a Bia sempre ali. Falei, não, Dezinho, isso aí não tá certo não, isso aí tá errado, isso aí não é bom não. Falei, não, Bia, fica em paz, vai dar certo. Vai, daqui a pouco passa. E foi indo, mas só que não passava, pastor. Ficou acho que uns 20 dias tossindo desse jeito. E aí eu vejo o cuidado de Deus conosco. Ele tocou no meu filho, no Isaac. Ele permitiu que uma virose tocasse no Isaac para que eu procurasse um médico. Para levar o Isaac. Isso. Porque quando a Bia me ligou no trabalho, falou assim, ô André, depois que você chegar em casa, a hora que você chegar em casa, vamos levar o Isaac no hospital, porque ele não tá bonzinho. Ele não tá bom, ele, né, não tá numa situação boa. Não, falei, tudo bem, Bia, eu vou. Aí quando eu cheguei em casa, peguei os dois e falei assim, ó, vamos fazer o seguinte, vai no pediatra, no médico pediatra, e eu vou no adulto ali. Eu fui no adulto, o médico me examinou, falou assim, André, vamos fazer um raio-x? Eu fiquei sem entender, eu achava que ele ia receitar um xarope ali e acabou. Não, fui fazer o raio-x. A hora que eu volto e ele vê o raio-x, você, ó, eu só não vou te internar agora, porque você tá falando pra mim que não tá com falta de ar. Mas você tem uma grande mancha no seu pulmão. Pastor, ali eu vi o amor e o cuidado de Deus pela minha vida. Porque se eu não levasse o Isaac, eu acho que aquilo ali ia piorar e eu nem sei também se eu estaria hoje aqui. Porque tava bem caótico, o meu pulmão tava tomado, sabe? Metade do pulmão tava tomado por essa pneumonia, por essa mancha. E ali eu vi o cuidado de Deus. Isso foi para mim foi um milagre, porque se eu não vou levar o meu filho no hospital, eu acho que eu não iria procurar o médico, só ia procurar quando não tivesse faltando ar mesmo. E ali eu vi a mão de Deus na minha vida e o cuidado que ele tem, nos mínimos detalhes. Um milagre também que eu acho lindo, que aconteceu com a Bia, mas isso eu conto para todo mundo que eu tenho essa oportunidade. Nos mínimos detalhes, Deus cuida de nós. Nos mínimos. Certa vez, para ver como que é simples, mas você vê Deus também na simplicidade. A Bia nós fomos no mercado e na correria de pegar as coisas, a Bia, vamos logo porque precisa ir pro culto. Pega, e esquecemos. E a Bia gosta muito de chocolate, sabe, pastor? Gosta muito de chocolate. Ela gosta muito de chocolate. Gosta muito de chocolate, meu Deus do céu. E esquecemos de comprar uma caixa de bombom que ela gosta. Meu Deus. E aí ela chega em casa na ideia, não compramos chocolate. Ah, Bia, não vou voltar agora não. Vamos, vai pra igreja. E ela ficou triste. E acho que ela até orou a Deus ali. É interessante. Mas olha que coisa linda que Deus é. No dia seguinte, uma irmã, que mora até num sítio ali no... Eu esqueci o nome dali. Num sítio aqui na cidade. Ela tinha muita amizade com a gente. E ela falou pra Bia, eu vou amanhã levar pra você, eu vou deixar um estojo cheio de lápis pro Isaac. Lápis, canetinha. E aí, se você não tiver aí, eu jogo pelo portão, tá bom? Tá bom. Beleza, passou. Aí ela fez isso mesmo, ela jogou pelo portão. Só que dentro da sacola tinha o lápis, canetinha e a caixa de bombom. Eita, Jesus fiel. Jesus é bom, né? Essas coisas assim. As coisas simples, né? Simples. Deus Simples, trabalha nas coisas simples, simples também. É maravilhoso que Deus faz, pastor. Não, Deus ele faz coisas grandes, né? Às vezes a gente pensa que, não, mas é coisa tão simples e Deus não vai nem se preocupar. E ele cuida da gente. Cuida. Nos mínimos detalhes, pastor. Eu acredito sim, porque uma vez aconteceu isso comigo. Eu fui fazer um exame de endoscopia. E quando eu fiz esse exame de endoscopia, quando eu cheguei em casa, naquele dia eu tinha que pregar à noite na igreja, lá no Jardim das Laranjeiras. Quem era o pastor na época era o pastor Gilberto. Gilberto Félix. Sim. E aí ele convidou para pregar à noite e tal, na igreja. Eu falei para ele que eu ia. Só que eu fui fazer esse exame de endoscopia. Cheguei em casa, era tipo umas 1h30, 2h da tarde. Eu cheguei com sono. E a NET, eu falei, quando eu abri o portão, eu falei, puxa, deu vontade de comer um pudim, né? Deu aquela vontade de comer um pudim. Aí eu peguei e falei assim, ela falou, não, eu vou fazer o pudim. Eu falei, mas não vai dar tempo, porque nós vamos pregar, eu vou na igreja pregar. Ela falou, não, mas você não vai hoje. Eu falei, não, eu vou. Eu falei que eu ia, eu vou. E aí eu dei aquela cochilada, quando eu acordei já era 5 horas. Vamos pra igreja.
Não, mas e o pudim? Vai comer o pudim? Não, o pudim tá quente, não tem pudim agora não, vamos embora. Aí eu peguei e fui embora. Aí nós fomos pra igreja, pregamos lá à noite, lá na igreja, lá no Jardim das Laranjeiras, com o pastor Gilberto. E quando terminou, o pastor Gilberto falou assim: ó, não vai embora não, que tem uma janta pra vocês. O pastor Gilberto é uma benção. Tem uma janta pra vocês. Ele fez uma janta pra nós lá, tal, tal. E de repente, quando ele vem, quando terminou a janta, ele falou: você eu tava despedindo pra ir embora. Aí ele falou: não, não, não vai embora não, tem uma sobremesa. Quando ele veio, qual que era a sobremesa? Pudim. Pudim. Eita, glória a Deus. Deus é bom demais. Deus é... Rapaz, é uma coisa simples, No mas mínimo detalhe. no mínimo detalhe. Não, porque Deus cuida. Deus cuida da gente, Deus cuida da gente. Agora, queria falar um pouco de... Você agora é o líder dos jovens, né? Sim. Líder da mocidade, líder dos varões. Mas eu quero falar sobre a liderança de jovens aqui com o irmão hoje, Sim. aqui da nossa sede, né? Sim. Você é o líder dos jovens da nossa sede. E um rapaz novo, como você, 25 anos. 25 anos, ó. De carteira assinada. 25 anos de carteira assinada. Oh, Jesus, tem misericórdia. Isso é benção, varão. Agora, quais são os maiores desafios que você encontra hoje para liderar jovens? Pastor, Hoje não está fácil liderar jovens, né? pastor, é uma coisa assim. É como eu disse, jovens, É eles difícil. têm na palma da mão a informação. Tem. Celular. Você abrir o celular, o que você precisar, o que você tiver uma dúvida, que informação que você quer, né, extrair, tá tudo aqui na palma da mão. E os jovens de hoje, eles não é alguns jovens, não é querendo ser saudoso de 20 anos atrás, vamos colocar 20 anos atrás, que não tinha muito o que fazer. Não tinha muita informação, Não né? tinha essas informações. Então era fácil você reunir eles, era fácil você fazer alguma atividade com eles e ali todos eles ficarem felizes ali e tal. Hoje não, hoje se a pessoa, não, hoje eu quero, hoje tem vou colocar aqui, Netflix. Não, hoje eu não quero sair com jovens, não quero ir para o culto de jovens, não quero para um encontro de jovens. Hoje eu vou maratonar, como a gente fala, né? Maratonar. Vamos maratonar aqui uma série aqui. Então, essa é a nossa dificuldade, é você atrair os jovens para as coisas de Deus. É você tentar mudar o foco dele para as coisas de Deus. Tirar o foco dele dessas coisas que hoje fica fácil. É a internet, é uma TV a cabo, uma Netflix, entendeu? Um streaming, né? Que fala. Então, ele se prende nisso e aí fica difícil você conseguir tirar deles esse foco para ir levar eles para a presença de Deus. Uma das coisas que, acho que até a próxima pergunta, pastor, uma das coisas que a gente tenta fazer é trazer eles para alguma atividade. Não deixar eles parados. Que nem agora, nesses novembro e dezembro, tivemos um encontro com eles, né? Um encontro com eles lá em casa, lá. E jovem gosta de comer também, pastor. Então gosta. Meu Deus do céu, o povo para comer. Meu Jesus amado, come que é uma bênção. Então você ganha eles, né, na comida e aí você com você chamando eles com essas brincadeiras assim, você vai introduzindo a palavra de Deus, você vai ensinando, entendeu? Porque eles gostam junto. Eu percebi nesses dias, né, nesses meses que eu tô na frente aí da mocidade, na sede, eu percebi que eles gostam de estarem junto. Entendeu? E para eles estarem junto, você tem que movimentar eles, criar atividades, criar circunstâncias que eles vão querer estar junto, vão querer estar ali conversando, falando de Deus. Eu aproveitei esses dias que nós tivemos encontro para quê? Para ter ensaio, para fazer gincanas, para ouvir eles. E eu achei lindo, em novembro, fizemos um primeiro encontro nosso, e eu dei a oportunidade para cada um falar a experiência que eles têm com Deus. E eu achava que eles não tinham. Eu tinha certeza que eles não tinham, mas me enganei, pastor. Tem jovens ali que têm experiências que eu não vivi, que eu penso que eu não iria conseguir suportar. E eles já passaram, pastor. Jovens que estavam outrora nas drogas,
Jovens nossos que estavam outra hora em drogas, hoje serve a Deus. Jovens que já tiveram decepção amorosa, jovens que tiveram decepção dentro de casa. E eu fiquei assim, pastor, nesse encontro assim. E é interessante que eu fiz aquilo lá de encher o copo, né? Cada um tinha um copo de água, e aí coloquei uma taça maior. E cada um que falasse, né, falasse ali com a gente o seu testemunho, a sua experiência com Deus, ele ia lá e enchia. E transbordou a taça. De Transbordou. tantas experiências que eles já têm com Deus, tantas dificuldades que eles já passaram com Deus. Então, qual que é a dificuldade hoje de trabalhar com jovens? É a gente tentar tirar o foco deles da internet, dos streamings, e levar eles para a oração, para o momento junto com a mocidade. E é isso que eu estou tentando fazer, e até agora a gente está tendo êxito para a glória de Deus. Eu estou achando muito interessante. A mocidade ali da sede está bem animada. Eu abro o meu celular todo dia, é 350 mensagens. Ô, louco. Meu, por isso que meu celular tá travando. Não, tá sendo uma bênção. Tá sendo uma bênção mesmo essa mocidade. Eu trabalho com essa mocidade ali da sede. E eu tenho certeza que essa mocidade tem tudo para crescer, pastor. Crescer. E eu tenho certeza que Deus vai fazer maravilhas ali no nosso meio. Que maravilha, que benção. Agora, qual que é o erro mais comum que você vê a juventude cometendo nos dias de hoje? Pastor, um erro que eu vejo assim é aquilo que eu falei. Eles têm a informação na palma da mão. Mas às vezes as informações que a gente vê dentro do celular atrapalha. Atrapalha em que sentido, André? Atrapalha na questão de tirar o foco de Deus. Muitas das informações que nós temos aqui no celular, ele vai contra aquilo que o pastor ensina, que o líder dele ensina. Então, qual que é o erro maior que está acontecendo nessa geração desses jovens? É a informação, o acesso fácil, e muito dessa informação está fazendo com que aquilo que o pastor, o líder ensina, vai totalmente contra. E aí, o que acontece? Se frustra, pensa que tá tendo um ensinamento correto, se frustra, perde o sabor da vida, perde o querer de viver. E Jesus disse pela sua palavra: eu vim para dar vida e vida com abundância. O que nós estamos querendo fazer na mocidade é mostrar isso para eles. Que nós temos, aleluia, a palavra, nós temos a correção de Deus, nós temos o ensinamento bíblico, e o que está acontecendo é o caminho fácil, o caminho largo, que está fazendo com que os nossos jovens estão se perdendo na fé, se perdendo no ensinamento. Entendeu, pastor? Então eu acho que o erro hoje maior é isso. É a informação acessível, mas a informação que vai contra aquilo que a gente ensina na igreja. E também isso também. Você ter procurar o caminho mais fácil. Porque Jesus falou que o próprio Jesus, ele se despiu do poder dele, ele se desfez do poder dele, da sua majestade, para estar conosco. Então, muitas das vezes, a gente tem que ter renúncias. E essas renúncias, muitos jovens não querem fazer, entendeu? Então, eu tô achando que é o maior erro dessa geração. Mas, em nome de Jesus, nós estamos querendo acertar isso, estamos querendo mudar isso e mostrar para ele que somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E só ele leva para o Pai. Que nós temos que viver de renúncia, viver para Cristo, e Cristo, ele vive em nós. Que benção. É verdade, o evangelista André. Agora, em relação à igreja, assim, o que o irmão assim vê assim? Como você enxerga o papel da igreja na transformação dessa geração?
Eu acho assim, pastor, eu acho que tem que ser uma força, uma união de força. Porque não devemos só jogar a responsabilidade de levar o jovem a Deus, somente da igreja. Eu acho que isso começa dentro de casa. Começa pelos pais. Depois vem para o pastor, vem para a liderança e aí a igreja, os membros. Eu acho que tem que ser uma união. E a igreja, é, ela tem todas as ferramentas para fazer com que esse jovem venha estar na presença de Deus. E eu creio que se nós unirmos a nossa força, a força dos pais, essas 4 forças, a força do pai, a força do pastor, da liderança e a igreja, os membros da igreja abraçarem a mocidade, nós temos tudo para que a mocidade venha a ser uma mocidade forte. Eu acho que não temos que colocar só nas costas da igreja a responsabilidade, só a igreja, de levar esse jovem para a presença de Deus. Eu acho que tem ser uma união. Tem que ser a união dessas forças. Pais, pastor, líder da mocidade e os membros da igreja em abraçar os jovens. Entendeu? É isso que é o importante, né? Eu Acho que acho. começa essa cobrança começa em casa, né? Sim, eu acho que precisamos que os pais também abracem seus Ajuda. filhos, ajudem. É. Porque, como diz, eu vejo também os adolescentes, acho que é mais ainda difícil, porque eles não têm ainda autonomia, não têm ainda, como se diz, o seu veículo, a condição de ir para a igreja sozinho. Eles precisam e dependem dos pais para levá-los para a igreja. Então, eu acredito, pastor, que começando dentro de casa, começando pelos pais, eu tenho certeza que os jovens vão ser fortes. Que benção, maravilha. Hoje é café com o pastor, tem que ter um cafezinho, né? Você quer um cafezinho? Então pega um, toma aqui, eu coloco aqui um pouquinho para mim aqui. Vamos tomar um café do pastor, vamos ver se... Quem fez? foi a irmã Claudinete? Isso, a missionária Claudinete. Missionária Claudinete. É benção, hein? É benção, é benção. A missionária Claudinete que faz o cafezinho para nós aqui. Estamos quase chegando ao final já. Pensa mesmo, hein? Que café gostoso. Parabéns, irmã Claudinete. É. Deus abençoe sua vida. Estamos quase chegando ao final aqui de mais um Café com o Pastor. Mas antes eu quero fazer aqui mais algumas perguntinhas para você, para nós finalizarmos aqui, evangelista André. Sim. Líder dos jovens, garotão de 25 anos. Sim, com certeza. Só tem uns cabelinhos brancos, mas é porque os jovens fazem a gente ficar com cabelo branco. Os jovens faz, né? Faz, eu tinha o cabelo pretinho. Olha o pastor. meu, como é que dá. Ixi, meu Deus, se eu chegar nessa situação aí, Tá misericórdia. difícil. Meu Deus. Agora, o que mais preocupa você na fé dessa nova geração? Pastor, nós estamos vivendo uma época, um período, uma geração que só ouviu, só sabe, porque ouviu de alguém que Deus fez, que Deus faz. Não teve a experiência? Sim. Alguns têm muitos, mas mais experiências assim de dor. Eu vejo assim, como eu disse anteriormente, teve jovens que falaram lá de suas experiências, mas são experiências, sabe, doloridas, experiências que o mundo castigou e aí ele viu a salvação em Jesus Cristo e se libertou. Mas o que eu acho que esses jovens precisam é ter a sua fé, mas não ter a sua fé porque ouviu que esse Deus pode fazer, que esse Jesus pode fazer. Mas sim ele viver essa experiência. O que está faltando para que essa fé desses jovens cresça é eles serem batizados com o Espírito Santo, é eles ser cheios do Espírito Santo, é eles vivenciar eles próprios, sentir o poder de Deus na vida deles, é eles louvarem lá, tem muitos jovens nossos que louvar e o céu se abrir. Um jovem ministrar a palavra e Deus curar. Entendeu? Eu acho que eles estão precisando vivenciar. Fazer como que nem aquele povo no deserto. Viu a água sair da rocha, viu o maná cair do céu. Mas aqueles que entraram na terra prometida não vivenciaram aquilo lá.
Então, o que eu quero, assim, e se Deus me permitir, é fazer com que esses jovens venham ter essa experiência de poder. Viver o poder de Deus na vida deles. Viver milagres na vida deles. É uma porta de emprego que ele achou que não ia ser aberta pela sua capacidade, mas Deus abriu para ele. É eles verem isso. É isso que eu quero mostrar para eles. Que Deus não está só na Bíblia. Deus não está só colocado, escrito ali na Bíblia. Ele continua, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então eu quero ensinar para eles. Deus, ele é fiel na nossa vida ontem, hoje e eternamente. E ele é poderoso para fazer. Os milagres estão descritos na Bíblia também hoje na sua vida. Essa fé, porque com isso a fé deles vai Com crescer. certeza. Aí que nem o irmão falando em relação à fé, como é que o irmão vê assim os jovens pode ser luz dentro da escola, no trabalho, nas redes sociais? Como você enxerga assim os jovens? Como é que ele pode ser luz? Estamos vivendo um momento difícil, né? Nas faculdades, nas escolas, o ensino deles, o ensino secular, né? Tá querendo impor algumas coisas que é contrário àquilo que a gente aprende. Então, para um jovem ele ser uma luz, uma diferença, ele vai ter um preço a se pagar, porque vai ser perseguido. Ele vai ser desprezado. Porque ninguém tem como diz, como aquela passagem de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não se curvaram perante a estátua do rei. Eles não se curvaram. Mas eu tenho certeza que ali, jovens hebreus que veio junto com eles para ser cativos, se dobraram. Mas os três não. E por causa disso, eles foram jogados na fornalha de fogo ardente. Então, o que eu penso e quero passar para esses jovens é que, independente do que venha a sofrer por causa de ser luz lá fora, ser luz na escola, ser luz na faculdade, existe um Deus que dentro da fornalha vai te livrar. Existe um Deus que dentro da cova ele te livra. Mesmo que vão te jogar lá dentro. Existe um Deus que vai entrar lá dentro contigo e te livra dentro da fornalha e dentro da cova. Então, hoje, para ele ser luz, é fazer tudo o que é contrário, tudo que o mundo ensina. É ser diferente. É ser o quadrado, como diz assim. Porque você ser crente hoje, ser crente, você vai ser chamado de quadrado, de antigo. Mas é isso que Deus quer de nossas vidas. Quer que nós devemos ser diferentes. Amém. Estamos chegando ao final aqui desse Café com o Pastor, irmão André, evangelista André. Eu queria que você deixasse uma mensagem, já que estamos falando para os jovens. Queria que você deixasse uma mensagem aqui para os jovens e os adolescentes. Uma palavra que Deus colocou no seu coração. Fale para eles o que você tem para dizer. Uma palavra que eu acho muito marcante, se eu não me engano, acho que é Provérbios. Não, minto. É 1 João. 1 João, capítulo 3, pastor, se for me engano, que diz assim: Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. E a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Aqui João está escrevendo e dizendo: vocês são fortes. Vocês são fortes. Então, o que eu quero dizer para os jovens que tá me ouvindo, me assistindo, que vocês são fortes. E que vocês não têm ainda vocês não conhecem a força que vocês têm dentro, que está dentro de vocês. O que eu quero deixar para a mocidade hoje é que vocês têm algo forte que Jesus colocou dentro de vocês. Vocês podem fazer aquilo que para muitos pode ser impossível. Mas eu tenho certeza que quando a mocidade se juntar, quando a mocidade querer fazer a obra de Deus, querer fazer a vontade de Deus e sair por essa cidade evangelizando, entregando panfletos, indo para as praças, para as ruas, louvar, adorar o nome do Senhor,
Eu tenho certeza que Deus vai fazer muitas coisas através da sua vida. Então, jovens, vocês já são fortes. Então, use essa força para fazer a obra de Deus. E vamos juntos fazer aquilo que o Jesus nos mandou fazer. Ide e pregar o evangelho por todo mundo. É isso que nós precisamos fazer. Porque eu tenho certeza e eu quero crer que eu vou ver com meus olhos o que Deus vai fazer no meio dessa mocidade. Eu tenho certeza que eu vou ver, eu creio no Senhor que eu sirvo, no Deus que eu sirvo, que nós servimos, que jovens irão impactar essa cidade de Pederneiras e quem sabe não, e até esse país, em nome de Jesus Cristo, levando a palavra de Deus, levando o amor de Deus para aqueles que estão nas sarjetas, para aqueles que estão nas drogas, para aqueles que não têm mais esperança nessa vida. Então, jovens, vamos unir a nossa força. Nós somos fortes. E eu preciso de você, o pastor precisa de você, para que nós venhamos empenhar e fazer a obra de Deus com amor e com alegria. É essa mensagem que eu quero deixar para os jovens. Amém, graças a Deus. Queremos agradecer aos nossos patrocinadores, a Livraria Ebenezer, Deus abençoe. Restaurante Figueira, Deus abençoe. Paulo Fotografias, Albertini Papelaria Personalizada, o Empório dos Alimentos, a Gigi's Recreação Infantil, Deus abençoe, e o Urso Barbearia. Deus abençoe a todos vocês. Foi ótimo estar aqui nesse Café com o Pastor, com o nosso irmão evangelista André Ribeiro. E eu quero dizer para você, se essa conversa ela falou ao seu coração, curte, compartilhe com alguém também que precisa ouvir essa mensagem, uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança para o seu coração. Nós vamos fazer uma oração, nosso irmão evangelista André estará orando nesse momento e já estaremos encerrando no nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, aqui estamos, ó Pai, na Tua presença gloriosa. Queremos Te louvar, agradecer, exaltar o Teu nome, Senhor, por essa oportunidade, por estarmos aqui, Senhor, fazendo a Tua obra, fazendo, Senhor, aquilo que o Senhor quis que a gente fizesse, Senhor. Que aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, que o Senhor venha fazer um milagre, Jesus. Que o Senhor venha operar milagre no meio dessa mocidade, com esses jovens, ó Pai. Eu creio, Senhor, que o Senhor tem grandes coisas para fazer no nosso meio. Eu quero, Senhor, em nome de Jesus Cristo, abençoar, Senhor, cada jovem, ó Pai, da nossa sede, do nosso setor. Em o nome de Jesus Cristo, faz um milagre, Senhor. A obra é Tua, o poder é Teu. Eu tenho certeza que o milagre é certo, Pai. No nome de Jesus Cristo. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, Jesus. Deus abençoe você e na próxima quinta-feira, permitindo Deus, estaremos aqui com o Café com o Pastor. Uma boa noite em nome de Jesus.